Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que ficou lá no YouTube, tá? No nosso canal, e que veio lá do Mato Grosso do Sul, tá? Fiquei bem faceiro com a pergunta e a pergunta foi do Argel, tá? Ele colocou a pergunta no vídeo lá sobre escarificação e na verdade são duas perguntas, tá? Que diz o seguinte: essa área, pelo que eu li aqui, é uma área que está com safrinha de milho agora, tá? E após a safrinha de milho, ele pergunta se... Ele botou assim: eu posso escarificar sem plantar nada? Pois logo irei fazer o plantio da soja. Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha opinião e a minha ideia de manejo, tá? Que é o que... Enfim, quando a gente vai escarificar aqui, a gente às vezes passa também por esse tipo de dúvida. E é o que eu vou compartilhar agora qual seria o meu posicionamento, tá? Primeiro, vamos pensar de forma geral. Eu não gosto de manejar o solo e não colocar planta de cobertura, tá? Por alguns motivos. Um deles é a questão de plantas daninhas, tá? Um campo em pousio, ele é um campo muito propenso ao aparecimento de plantas daninhas. Dentre elas, plantas de difícil controle, tá? Que pode nos sair lá na frente a gente fazer um controle químico dessas plantas, beleza? É claro que temos a questão também de ciclagem de nutrientes, de formação de palhada, tá? Que são ganhos que ter uma cobertura no solo, depois de dessecar, a gente vai ter esse ganho lá na frente também. Então, assim, sempre que possível, palhada, tá? Botar a planta, cultivar, fazer ela crescer, massa verde, depois não dessecar, não passar um rolo faca, a gente vai ter uma palhada sobre o solo, vamos ter uma quantidade de raízes também nesse solo, tá? Que vão se decompor, enfim. Então esse solo, eu digo que o solo não precisa descansar, tá? O solo vai estar sempre em atividade, né? E então isso é o que eu sempre priorizo, certo? Mas a gente tem que levar em consideração outro fator, que é a questão do tempo. Por quê? Como o Argel comentou, ele vai fazer após a safrinha do milho e escarificar antes da soja. Que intervalo de tempo eu tenho entre essas duas culturas, tá? Porque isso é muito importante no seguinte sentido. Vai me sobrar depois da fazer a escarificação, enfim, porque eu tenho a máquina A mais a máquina B, eu tenho só um trator, eu tenho 2, eu tenho 3, eu não consigo entrar direto, enfim, cada um sabe o quanto consegue render o serviço, qual que é o rendimento operacional, tá? Então, quanto vai sobrar de tempo? Eu vou escarificar a minha área e vai sobrar um mês. Poxa, um mês, será que eu vou conseguir cultivar uma planta, ela vai conseguir crescer, se estabelecer, deixar uma parte aérea significativa para a gente dessecar depois, sim ou não? Não vai dar um mês, vai dar 20 dias, vai dar 25 dias. Ou vai dar 60, 70, 90 dias. Então isso também a gente tem que levar em consideração. Nós, por exemplo, numa dessas áreas, eu não sei se nós vamos acabar tendo tempo hábil de colocar uma planta de cobertura. Embora eu seja extremamente a favor e acho que não pode ficar parado. Por quê? Porque eu acho que em um mês, mais ou menos, que é o que nós vamos ter, vamos ver como é que vai andar as coisas, mas acho que vai dar um mês, eu não vou ter tempo hábil. Então não adianta também eu semear alguma cultura, para quando ela estiver bem novinha eu já ter que dessecar, né? Então, de repente, o custo que eu vou ter com semente não vai valer a pena também. Então deixo assim, de repente... Se eu ia dar um corte de grade, eu dou ele lá na frente, né? Trabalho com pré-emergente, enfim, e não coloco, tá? Então essa seria a primeira pergunta. Posso escarificar sem plantar nada? Pode, tá? Depende do teu cenário, beleza? Eu sempre priorizo colocar, né? Mas também agora no nosso caso, não sei se a gente vai conseguir. Então, assim, cada caso é um caso, né? A gente não tem regra, então acho que o primeiro ponto que tu terias que cuidar, já é quanto tempo de intervalo tu tens, tá? Até a entrada da soja e a saída e o fim desse teu processo de escarificação, tá? Para te ver quanto tempo de planta em campo tu terias, beleza? E a outra pergunta é: corro o risco de perder o plantio por ter a terra muito fofa? Bom, na escarificação do ano passado, isso foi uma coisa que a gente cuidou e que eu gosto muito de ressaltar para quem não escarificou, que depende muito até do próprio implemento que se tem para escarificar. Uma coisa é o seguinte: por terra muito fofa,
não vejo problema. A gente, por exemplo, nunca enfrentou esse tipo de problema, tá? Isso que era escarificado, passado 1, 2 cortes de grade para emparelhar, né? Pra gente não deixar o terreno, o relevo muito disparelho, tá? Então, por terra muito fofa, a gente nunca perdeu. O que tem que ter o cuidado? Tem que ter o cuidado na hora de regular essa plantadeira, não fazer um plantio fundo, né? A gente também tem que ter consciência do seguinte: eu vou escarificar, essa terra tá bem fofa, certo? De repente tu vai plantar logo depois, pode vir uma chuva e no que sentar, digamos assim, tá? Bem entre aspas, no que sentar essa terra, no que ela se acomodar depois de uma chuva, tem que ver se ela não vai ficar com a superfície muito rígida, certo? Em que vai forçar muito para a planta emergir e que isso pode dar um certo problema. Mas assim, depende do tipo de solo, é muito argiloso, muito arenoso, como é que é essa situação, tá? Mas por fofa, não vejo problema nenhum. Só cuidar a questão de regular a plantadeira, não plantar muito fundo, né? E beleza. Agora, uma coisa que tem que ter cuidado e que a gente cometeu esse erro um ano é o seguinte: depois de uma escarificação, a gente tinha escarificado, né, que foi um implemento feito, e tinha um trilho de trem atrás. E ele ficou, de certa forma, parelho, a gente deixou assim. Qual que foi o problema? Que ele ficou parelho, mas não bem parelho. Então, na hora de plantar, pegava alguns torrões, né, embora sejam pequenos, a gente ia olhar a campo, não nascia o pé, olhava, tava planta de soja embaixo daquele torrão e ela não conseguia vir, né? Porque, enfim, ela gastava as energias dela tentando empurrar e não conseguia se desdobrar, né? E os torrões que eram um pouco maiores já dificultavam esse processo. Então eu diria assim que por fofa não vejo problema, tá? Pelo menos nós nunca passamos por problema, né? Claro que cada caso é um caso, como eu comentei, mas nós nunca passamos por isso. Agora o que eu ressalto que a gente tem que ter cuidado é tentar deixar esse solo assim, ó, pronto para receber a semente depois. Então, sair do milho, vou escarificar e vou plantar soja. Não vai dar tempo de botar a planta de cobertura? A janela é muito curta. Beleza, não coloca. Mas deixa esse solo pronto, tá? Deixa ele de superfície boa já, para quê? Para semear depois, certo? Se tem muito torrão, vai ter que dar um corte de grade, enfim, depende como que o implemento vai deixar o solo depois, tá? Mas enfim, esse seria o meu posicionamento, tá? Algumas dicas do que a gente vem passando também, a gente vai compartilhando, que é essa ideia do canal, né? Eu fiquei muito feliz, tá? Obrigado, Argel, por ter feito a pergunta. Eu acho que essa é a ideia, a gente vai trocando informações, conhecimento, erros que eu cometi, de repente eu compartilho para que outras pessoas não cometam, e assim a gente vai crescendo todo mundo junto. Beleza? Espero que tenha servido aí alguma parte, pelo menos, dessa resposta. E tendo dúvida, outro comentário, ou se alguém discorda ou concorda, enfim, quiser comentar nesse vídeo também, fiquem à vontade. Tá bem, pessoal? Valeu, brigadão e até o próximo.